Eu quero meditar com você na palavra de Deus. Deus colocou no meu coração hoje o texto que está em Deuteronômio, capítulo 7, e o verso de número 9. Deuteronômio, capítulo 7, e o verso de número 9. Vamos ler a palavra do Senhor? Você que está na sua casa, leia comigo. Deus tem uma palavra extraordinária para o seu coração. Se você crer nesta palavra que eu vou compartilhar com você, a sua vida será diferente. Você vai viver de modo diferente. Você vai enfrentar essa pandemia com uma atitude, com uma perspectiva diferente. Deuteronômio capítulo 7 e o verso de número 9 diz assim: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Eu vou repetir de novo com você. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Podeis sentar. Onde está fundamentada a sua fé? Pergunte para você mesmo. Onde está fundamentada a sua fé? Qual é o fundamento da sua fé? Pensou? Vem a segunda pergunta. O que é que te deixa com medo, angustiado, ansioso, medroso, desesperado? Quais são as coisas, fatos da vida que te levam a pensar no suicídio, fugir, desanimar, desaparecer, se sentir ínfimo, pequeno? Está pensando aí? Escute uma coisa. Se os problemas da vida nos levam a estas valas da existência humana e você não consegue sair delas, então significa que o fundamento da tua fé não é Deus. Escute uma coisa, nós já passamos por muita situação ruim, mas esta pandemia já está sendo considerada a doença do século, a maior crise da humanidade, porque ela desemboca no desespero, na dor, no luto, na perca de um modo geral, trazendo não só a doença e a morte, mas o rastro da crise econômica, do desemprego, da dívida. E hoje a gente não sabe se vai morrer da doença ou se vai ver alguém morrendo porque está todo endividado, desempregado, sem perspectiva. Estou falando de um modo geral. Mas, olha o mais, para o crente em Jesus Cristo, este retrato da humanidade na qual estamos inclusos não pode abalar a nossa fé. Porque nós servimos o Senhor, seu Deus, meu Deus, nosso Deus,
E como diz Moisés, ele é Deus. Veja como neste pequeno texto Moisés ele qualifica Deus de um modo soberano. Aqui Moisés está às margens de Moabe, acampado nas campinas, próximo ao Jordão. E Moisés, na altura dos seus 120 anos, ele faz uma recordação ao povo de Israel, desde a saída do Egito, durante os 40 anos no deserto, para fazer com que aquele povo, que muitas vezes era incrédulo, muitas vezes soberbo, muitas vezes murmurador, mas o povo que está agora diante da terra da promessa, só faltava eles atravessarem o Jordão. Moisés está dizendo para eles: saibam vocês que o Senhor, seu Deus, é Deus. Quando ele fala da palavra Senhor em letra maiúscula, e toda vez que a palavra Senhor aparece na tua Bíblia em letra maiúscula, está falando de Iavé, o tetragrama que os judeus tinham temor de pronunciar. E por isso que nas traduções como a Septuaginta, eles introduziram vogais e transliteraram o nome Iavé, YHWH, e chamavam de Jeová. É o que nós chamamos. E o que significa a palavra Iavé? Jeová, Senhor. Significa o Deus que habita no meio do seu povo. O Deus que traz à existência as coisas que não existem. O Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Êxodo capítulo 6, verso 4, quando Deus fala a Moisés para ele libertar o povo de Israel no Egito, Deus fala assim a Moisés: até agora eu me manifestei como o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, a Abraão, mas agora chegou o tempo em que eu vou me manifestar ao meu povo no Egito, que está sofrendo. Eu me manifestarei como o Senhor, aquele que habita no meio do seu povo, aquele que supre as necessidades do seu povo. É por isso que a partir do Êxodo, nós encontramos as manifestações de Deus como Jeová. Por exemplo, Jeová Rafá, significa o quê? O Senhor que cura. Jeová Tzidkenu, é o Senhor justiça nova, nossa, Senhor justiça nossa. Jeová Chamar, o Senhor está presente, o Senhor está ali. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Pode estar em guerra, pode tudo estar sendo destroçado e balançado, mas quando Jeová Shalom está presente, Ele é a paz. Ele traz a quietude, Ele traz o alento na sua alma, no meio da dor e do sofrimento. Uma das manifestações para mim tremendas na Bíblia é quando o povo de Israel estava sendo perseguido pelos carros de Faraó, e Deus os leva de propósito às margens do Mar Vermelho. E então Moisés olha para trás, vinha o exército de Faraó. Ele olha para frente, vem o mar. Vê o mar, de um lado e de outro montanhas. E então Moisés pergunta para Deus: e agora, Senhor? Então Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Diz o povo que marcha, porque os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês verão, porque o Senhor pelejará por vós. Quem é este Senhor? É o Senhor dos exércitos,
o Senhor da guerra, o Senhor da peleja, o Senhor que pisa na cabeça de Satanás, o Senhor que expulsa os demônios, o Senhor que manda o anjo com a espada desembainhada lutar por você e vencer os inimigos que você não consegue derrotar. É este Senhor que fala a Zorobabel, o líder que Deus manda para restituir o povo na terra da promessa. Zorobabel vem da Babilônia com um grupo de pessoas, porque eles eram poucos, sem dinheiro, sem recurso. E de repente no capítulo 4, verso 8, diante do desânimo de Zorobabel, Deus manda o profeta Zacarias entregar uma mensagem a Zorobabel dizendo, capítulo 4, verso 6 até o 8, pode ler, diz assim: esta é a palavra do Senhor para você, Zorobabel, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, letra maiúscula. É o Senhor que vai te dar força, que vai te revestir de poder, que vai pegar nas tuas mãos e vai dizer, avança. Se você ler o verso de número 7 e o 8, Deus então diz ao monte, quem és tu, ó monte, diante de Zorobabel? Você já viu Deus falar com o teu problema? Você já viu Deus falar com o teu inimigo? Você já viu Deus dizer, como falou em muitos lugares da Bíblia, dizendo, não te mete com meu servo Abraão. Se você tocar em Abraão, eu vou ferir as tuas mulheres, eu vou te derrotar. Enquanto você está aqui na igreja adorando a Deus, se sentindo nada, um Zé Ninguém, um fracote, está apavorado, Deus está falando com os teus inimigos, dizendo, não te mete com o meu servo Evanelso, não te mete com o meu servo Elienai. E diz a palavra de Deus, que Deus fala com o monte, e diz, quem és tu, ó monte, diante de Zorobabel? Eu farei de ti uma planície. Eu fico imaginando, porque esse monte significa problema, o monte que está desanimando Zorobabel. Então sabe o que Deus faz? Deus dá murro no monte, Deus vai achatar o monte, Deus vai transformar essa montanha numa planície. Há duas formas de Deus te dar vitória: ou Deus faz você ficar grande, ou então Deus faz o problema ficar pequeno diante de você, mas o milagre vai acontecer na tua vida em nome do Senhor Jesus. Você lembra quando Israel é perseguido pelos amalequitas? Lá em Êxodo capítulo 17 em diante, eles vêm lutar contra Moisés. E Moisés diz a Josué, vai lá, luta contra eles. Eu vou subir ao monte, e enquanto você guerreia, eu vou orar. Subiu Moisés, Arão e depois de muito tempo de intercessão, as mãos de Moisés começaram a pesar, a cair. Olha a fraqueza nossa, olha a força. Nós não temos nem capacidade para orar, irmãos. A gente cansa até na oração, a gente dorme na oração. Se Deus dependesse da tua oração para fazer milagre, você estava ferrado, destruído. Quem está entendendo o que eu estou falando? As mãos de Moisés pesavam. Segurou de um lado, Arão de um outro, sentaram Moisés numa pedra. E diz a palavra de Deus que quando Moisés levantava a mão, fraquinha, aquela mão fraca, Josué vencia a batalha. O certo é que no final do dia, as mãos de Moisés levantadas, os amalequitas foram derrotados. Moisés construiu um altar. E sabe como ele deu nome a esse altar? Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Porque naquela época, os povos, as tribos, tipo hoje, tem a bandeira do Remo, a bandeira do Paysandu, a bandeira de várias identificações, a bandeira do Brasil, que significa força, unidade. Mas Moisés disse, a bandeira de Israel é o Senhor. Na hora da batalha, levante o Senhor.
Na hora em que você está sendo humilhado, criticado, não responde ao desaforo, não te deixa consumir pela ira e pelo ódio, não. Levanta o Senhor como tua bandeira. Eu sei que nesse momento de dor, de tristeza, tem muita gente levantando bandeiras de partidos políticos, levantando a bandeira do Bolsonaro. Eu oro pelo presidente Bolsonaro, eu votei nele, oro para que ele dê certo como presidente. Mas a minha bandeira não é o presidente Bolsonaro, não. A minha bandeira é o Senhor. Levante a sua Bíblia, diga assim: irmão, a minha bandeira é o Senhor. Não fica batendo boca, discutindo. Não, a tua bandeira não é vermelha, a tua bandeira não é azul, a tua bandeira não é amarela. A tua bandeira é a cor do sangue do Senhor Jesus Cristo. Alguém perguntou para mim: pastor, o senhor é da direita, o senhor é da esquerda, o senhor é moderado, o senhor é do centro? Eu disse: não, querido, eu sou bíblico, eu sou radicalmente bíblico. A minha bandeira é sermos guiados pela Bíblia e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas olha o que Moisés diz. Ele diz: saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Olha, queridos, não bastava Moisés dizer: o Senhor está no meio de vós, o Jeová é Ele quem supre todas as necessidades de vocês. Mas ele diz, para não deixar dúvidas, ele fala: saibam. Você que está me ouvindo, você quer saber muita coisa, mas saiba que o Senhor, seu Deus, é o quê? É Deus. Olha só, Ele está aqui no meio de nós, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas não se confunda, Ele não é do seu tamanho, não. Ele é Deus, Ele é soberano. A terra é o estrado dos seus pés. Não adora outros deuses, não usa o nome de Deus em vão. Você tem que honrá-lo, respeitá-lo, adorá-lo. Pastor, existe algum mal eu chamar Deus de você? Se a tua atitude é de intimidade, se a tua atitude é de que você está querendo se aproximar de Deus, e você diz: você... Mas Deus não é o cara lá de cima, não. Ele não é teu cara, Ele não é teu capacho, Ele não concorda com os teus pecados. Ele te ama, mas não tolera o teu pecado. Ele é Deus. E aqui eu quero fazer uma distinção entre amor e justiça. Deus permanece no trono. Jesus veio à terra, morreu por nós na cruz do Calvário, entregou a sua vida por nós, mas Ele está sentado no trono. O nosso pecado levou Jesus à cruz para morrer por nós. Aí você pergunta: pastor, por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Ele morreu na cruz do Calvário porque o pecado nos condenou à morte diante de Deus. E só existe um meio de nós escaparmos do inferno, do juízo de Deus. É nós aceitarmos o amor de Deus em Cristo Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós. Não é meu dízimo, não é a minha oferta, isso é atributo de adoração e gratidão a Deus. Mas o teu dízimo não te salva, fazer boas obras não te salva, vir todo dia para a igreja não te salva, ter cartão de membro não te salva, ser beato na igreja não te salva. A única coisa que sara a nossa alma, o nosso pecado diante de Deus, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele morre para que você seja absolvido. Ele paga o preço do teu pecado. Escute,
Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? É porque Ele não anulou nenhuma sentença minha por causa do pecado. Jesus não passa a mão na minha cabeça. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isto é, quando você entrega a tua vida a Jesus, o Deus que é soberano, que é Deus, Ele olha do céu. O que é que Ele vê? Ele não vê as tuas imperfeições, Ele vê o sangue de Jesus Cristo derramado na tua vida, expiação. Agora, eu ouço pessoas dizendo assim: não, Deus é amor, Ele é tanto amor que Ele não vai jogar ninguém no inferno. Deus é tanto amor que Ele não vai trazer juízo para um homem que vive no pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte em todos os sentidos. É a morte espiritual, é a morte moral, é a morte física, porque a gente vai morrendo fisicamente, e a morte eterna, para sempre, separado se você morrer sem Deus. Aí você diz: mas Deus é mau, porque Ele está julgando uma pessoa, mandando para o inferno. Não, Ele é justo, tão justo, perfeitamente justo, que Ele deixou que o seu Filho fosse morto na cruz do Calvário pelos teus pecados. Sabe, irmãos, há um texto na Bíblia, em Hebreus capítulo 10, verso 27 ou 29, me perdoe, dê uma conferidinha, que diz assim: que castigo cuidas vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com o qual foi justificado. O que é que o autor aos Hebreus está dizendo? Que castigo merece diante de Deus uma pessoa que despreza o sacrifício de Jesus? Ele desceu do céu, vestiu-se de carne, nasceu numa manjedoura, sofreu como carpinteiro, viveu a sua humanidade, foi perseguido por todos, morreu na cruz do Calvário, e tudo Ele fez para que através da sua dor, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, você tivesse vida. Mas você despreza o amor de Jesus e prefere viver no pecado. Aí Moisés diz para o povo de Israel: portanto saibam que o Senhor seu Deus, o Deus que deu água para vocês da rocha, o Deus que mandou maná do céu, o Deus que derrotou os amalequitas, que transformou água amarga em doce, o Deus que vai dar para vocês a terra de Canaã. Escute uma coisa, não esqueçam que esse Deus que ama vocês, Ele continua sendo Deus. Queridos, existem na Bíblia 3 tipos de juízos, pelo menos. O juízo individual, por isso que a Bíblia diz que Herodes morreu comido, cheio de bicho, porque não adorou a Deus. É um juízo individual. Deus trata com cada pessoa. E há juízos que Deus não espera, o juízo final, no qual todos nós vamos experimentar. Deus está julgando já agora. É por isso que eu falo para alguns irmãos: não critiquem Deus, não murmure quando você vê alguém sendo tratado por Deus. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele colhe. Dê uma olhadinha lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 10.
Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas ele peca com Betseba, adultera, mata Urias. O que é que Deus faz? Chama o profeta Natã, desmascara Davi, lança em rosto o seu pecado e diz: Davi, tu vais morrer, porque tu traístes a Deus, tu pegastes a mulher de um cara que não tinha nada e tu te aproveitou. Se o que Deus te deu fosse pouco, pediria para ele, ele te daria mais, mas você foi orgulhoso, Deus vai te matar. No mesmo momento, Davi se arrepende, se prostrou diante de Deus. Na mesma hora, o profeta Natã diz: Deus te perdoou, está perdoado. Mas aí o profeta Natã diz: está perdoado, mas o teu pecado trouxe consequências. Eu trarei a espada na tua casa, teus filhos se levantarão contra você. Você lembra de Absalão, que roubou o trono do próprio pai, Davi? Virá violência na tua família. Ah, queridos, e Deus falou para Davi: o filho de Betseba, fruto do adultério, também vai morrer. A Bíblia diz que Davi jejuou, orou pela criança. Ele ficou como desesperado, rolava pelo chão, até que alguém veio dizer para ele: a criança morreu. Quando a criança morreu, os servos ficaram com medo de falar para Davi, porque disseram: se ele estava angustiado enquanto a criança estava viva, quanto mais agora que ela morreu. Ninguém tinha coragem de dizer para Davi que a criança tinha morrido. É tipo alguém ter coragem para falar para o pai que a mãe morreu de Covid. Ninguém tinha coragem de falar para Davi. E Davi ouviu o burburinho e perguntou: o que está correndo aí? Eles disseram: teu filho morreu. Ah, morreu? Morreu. Davi se levantou, foi tomar banho, lavou o rosto, disse: eu quero pão, quero comer. Davi sentou na mesa. Quando ele estava com o pão entre os dentes, os servos perguntaram: rei, tira esse grilo da nossa cabeça. Enquanto a criança estava viva, você estava chorando no chão. Agora que a criança morreu, você se levanta, e o luto, e o desespero. Davi disse: o julgamento está na mão de Deus. Enquanto tinha solução, eu estava clamando, mas já que a decisão de Deus veio, eu me encurvo ao juízo de Deus. Quando você vê alguém na prova, o máximo que você faz: leve cesta básica, ofereça um emprego, dê um ombro amigo para chorar, mas não pergunte: Deus, por que isso? Tu és injusto, tu não conhece a vida da pessoa, tu não sabe o que ela ama, tu não sabe o coração dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? O juízo de Deus a nível pessoal, o juízo de Deus a nível de nação. Queridos, é só olhar a Bíblia. Deus julgando Sodoma e Gomorra, não foi juízo final, foi só para aquela nação. Deus julgando a Síria, Deus julgando a Babilônia. Deus disse: não ficará pedra sobre pedra na Babilônia, e esse império vai passar. As corujas morarão aqui nesse palácio Nabucodonosor. Vai lá agora, onde é o local da Babilônia, no Iraque, é lugar de largato. Alguém pergunta para mim: pastor, o que está acontecendo com a Covid no mundo todo? É em razão de quê? Querido, escute uma coisa, está na Bíblia: nos últimos dias vocês enfrentarão peste, pragas, fome. É o juízo de Deus sobre a terra. Se Deus está permitindo, alguma coisa vai acontecer. Se os santos estão indo, é porque Deus está aproveitando a colheita e levando os que estão maduros e preparados.
Eu não concordo muito bem com a interpretação bíblica de alguém que colocou recentemente, dizendo que já era um arrebatamento antecipado. Jesus estava logo arrebatando a igreja. Eu não acredito nisso. O arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão em Cristo, os vivos serão transformados e a igreja estará gloriosa no céu. O arrebatamento não aconteceu. Mas eu acredito que se Deus está permitindo, é porque Ele está permitindo. Deus poderia intervir, poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Deus poderia parar com esse vírus hoje. A humilhação da máscara, a humilhação do isolamento, a humilhação da impotência, da incapacidade de ver o pai e a mãe entubados sem poder fazer nada. Se você não aprendeu nada, vendo médicos, os mais renomados, sem poder fazer nada, porque essa é uma doença que está atingindo o rico e o pobre, o sábio e o ignorante. Ainda que morra toda esta geração, Deus continua no céu sendo Deus. Talvez esta é a maior verdade que a gente tenha que aprender de qualquer jeito. Deus olhando para Israel e dizendo: vocês têm que entender que eu sou Deus. Eu sou o Senhor que faço milagres, mas eu sou Deus. E para concluir aqui nesse texto, porque essa é uma mensagem extraordinária. Moisés, ele faz aqui um ponto e vírgula e ele diz: Ele é o Deus fiel. Interessante que quando alguém diz assim, Ele é o Deus fiel, geralmente alguém aplica assim: Ele é fiel a mim. Não, Deus não é fiel a você. Deus é fiel a quem? Deus é fiel a quem? A Bíblia diz que ainda que a gente se desvie, Deus permanece o quê? Fiel. Deus é fiel a quem? Deus é fiel aos seus propósitos. Deus é fiel aos seus objetivos eternos. Deus é fiel à sua natureza. Ainda que você deixe Deus, abandone Deus, e amanhã você volta arrependido, você encontra Ele sendo Deus fiel. Ele é o Deus fiel. Olha o texto, olha o texto. Ai, irmãos, eu tenho ouvido tanta bobagem na internet, tanta mentira, tanta heresia, crente falando bobagem. Olha o que diz o texto: que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Olha o verso 10. Porém, Ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Agora eu vou concluir dizendo algo tremendo para vocês. Quando Moisés escreveu o livro de Deuteronômio, ele tinha 120 anos de idade. E na verdade o livro de Deuteronômio não é um livro, são, se eu não me engano, são 5 sermões de Moisés. Ele faz uma repetição de toda a trajetória de Israel, ele faz um resumo de toda a lei. Se você ler o livro de Deuteronômio, você tem um resumo de todos os milagres, da trajetória, da jornada nos 40 anos, e você tem um resumo de Êxodo, de Levíticos e do livro de Números. Por que Moisés escreveu o livro de Deuteronômio? Porque Deus proibiu Moisés de entrar na terra da promessa. Eu quero que você leia comigo Deuteronômio capítulo 3, verso 23. Também eu nesse tempo implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus,
já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Olha o verso 25. Peço-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, esta região montanhosa e o Líbano. Olha o verso de número 26. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês, e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste, e contemple com os seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Querido, repita comigo, diga: Deus é fiel. Ainda que você seja incrédulo, Deus é fiel. Ainda que você fique pelo meio do caminho, Deus é fiel. Ainda, escute bem o que eu vou dizer, ainda que um líder como Moisés não acredite no projeto de Deus, ele continua sendo fiel. Sabe qual é a maior verdade sobre a fidelidade de Deus? É que Deus não precisa de nós para nada. Ai daquele que diz: Deus depende de mim, se eu não estiver lá nada vai acontecer. Você sabe qual foi esse episódio aqui? Foi o episódio quando o povo estava com sede e eles pediram água, e Moisés, chateado, sabe aquele dia que você amanhece por baixo, revoltado, e Moisés disse para Deus: Senhor, como é que nós vamos dar água para esse povo? Ele estava bem pertinho da terra da promessa, bem pertinho. Fala para o teu irmão: irmão, às vezes tu está bem pertinho da bênção, falta um passo. Você aguentou 40 anos e se desvia no ano 39, no mês de dezembro, no dia 30 de dezembro, você se desvia. Você sente o cheiro da bênção, você vê a bênção passando. Deus ainda disse: Moisés, sobe o monte Pisga, olha de lá, vê o Líbano, vê a terra da promessa, sente o cheiro das uvas. Viu tudo isso? Sentiu o cheiro? Senti. Pois é, tu não vai entrar. Sabe por que tu não vai entrar? Porque naquele dia em que o povo pediu água, tu me desonrastes. Eu disse para você falar a rocha, mas você chegou diante da rocha e fez aquele espetáculo. Tu disseste: quem sou eu para dar água para vocês? Você já viram alguns pastores falando assim? Quem sou eu? Um dia eu vi um pastor muito conhecido, grande pregador do evangelho, estava no púlpito do Templo Central. O cara estava pregando uma mensagem tremenda. No meio da mensagem ele disse assim: você sabe por que essa igreja está cheia? Eu estava lá. Ele disse: sabe por que essa igreja está cheia? Porque Deus está precisando de pregadores como eu, de fogo. Deus disse: Moisés, tu bateste na rocha. E Paulo vai dizer que aquela rocha era Cristo, que acompanhava o povo. E Moisés bateu na rocha 2 vezes. Mas aí não bateu assim não. Eu acho que ele bateu tipo aquela dona de casa que está fazendo comida para menino birrento. Já viu como é que ela pega a panela, coloca no fogão, acende a chama, joga lá a carne de qualquer jeito? Foi assim que Moisés fez.
Moisés pegou o cajado: vocês querem água? Está aqui água para vocês. Pá, pá, pá. Agora escute uma coisa: mesmo com a raiva de Moisés, Deus fez um milagre. Mesmo com a incredulidade de Moisés, Deus fez o milagre. Por quê? Porque Deus é fiel. Às vezes Deus cura pessoas quando você toca, mesmo quando você vem aqui murmurando. Aí você toca e Deus salva. Mesmo quando você vem para a escola dominical, no estudo da revista, e você vem para a escola dominical ministrar de qualquer jeito. Mesmo quando você perde a unção, que você já prega de qualquer jeito, torcendo que o culto acabe, para você fazer outra coisa. Mesmo assim, Deus faz milagres, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Agora escute uma coisa: a pessoa que ouviu, a pessoa que recebeu o milagre vai receber a bênção, e você vai perder a bênção. Você vai perder o ministério, você vai perder a oportunidade, porque a fidelidade de Deus não era com Moisés, a fidelidade de Deus era com o seu propósito. Qual era o propósito de Deus? Levar o povo para a terra da promessa. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês: quem é maluco de tirar o seu líder mais poderoso da terra, no momento mais importante, que era ocupar a terra que estava cheia de inimigos? Ninguém faria isso. Mas Deus diz para Moisés: meu chapa, te recolhe, eu não preciso mais de ti, porque eu já levantei o outro, e vai continuar a obra, porque eu sou fiel. Quando você lê Josué capítulo 1, toda vez que eu leio esse texto me dá um frio na coluna. Josué capítulo 1, verso 1. Você está em casa, pode me acompanhar, olha o que diz o texto. Josué capítulo 1, verso 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. Repita comigo: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Veja qual é o nome que Josué usa para escrever o livro com respeito a Deus: é Iavé. É o Senhor que habita no meio do seu povo, é o Senhor que supre a necessidade do seu povo. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Iavé, o Deus que cura, o Deus que dá paz, o Deus que luta, o Deus que batalha, Ele continua vivo e continua falando. Depois que Moisés morreu, pode morrer Daniel Berg, pode morrer Gunnar Vingre, com todo respeito e amor por esses grandes homens, pode morrer Itamar, pode morrer você, pode morrer eu, mas o Senhor é fiel. Quem ouve a voz de Deus? Talvez você esteja no luto aí na sua casa, perdeu o seu papai, perdeu a sua mãe. Talvez você foi até na cova do papai que morreu de Covid e disse: eu quero morrer junto. Não, Deus não te levou porque Ele não quis, porque tem um propósito na tua vida. E o Senhor Deus vai ser fiel a você. E o Senhor falou a Josué. O que foi que Ele falou para Josué? Filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, está morto e enterrado. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Eu vou dar aos filhos de Israel. Quem é que vai dar? Deus. Todo lugar em que pusere a planta do teu pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Moisés pecou e falhou com vocês. Moisés foi embora, ele morreu.
Mas assim como eu prometi para Moisés, eu sou Deus fiel. E eu vou fazer um milagre. Olha o verso 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, fui fiel a Moisés, eu estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que juramento prometi dar aos pais de você. Tão somente seja forte e muito corajoso. Diga para você mesmo: não é o que eu tenho, é o que eu sou. Não é o que eu posso, é o que eu sou. Não é o que eu posso fazer, mas é o que eu sou. Olhe para as suas fraquezas, olhe para as suas fragilidades, olhe para a sua pequenez. Imagine substituir Moisés. Irmãos, Moisés dividiu o mar vermelho. Como é que eu vou substituir Moisés? Deus disse: Moisés já é passado, já morreu, mas eu sou Deus fiel. Ninguém vai te resistir. Como foi com Moisés, eu serei contigo. Quem recebe essa palavra? Diga assim: o Senhor, seu Deus, meu Deus, Ele é Deus. Diga: Ele é Deus fiel. Ele é fiel. Fale para a sua alma, fale para o seu coração. Ele é fiel, Ele é fiel. Quem falhou com você, quem errou com você, quem está devendo para você, todos esses são falhos, vão morrer, vão passar. A tua confiança tem que estar no Senhor. Não bata na rocha, não fira a rocha, não perca a bênção, não rasgue aquilo que é teu, que Deus te deu. Eu quero dar um minuto para você adorar a Deus e dizer: minha alma te enche de gratidão, porque Ele é fiel, 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 fiel. Deus é fiel. Se o diabo está dizendo não vai acontecer, repita para o diabo: Deus é fiel, Deus é fiel. Se o diabo está dizendo você vai passar fome, diga: Deus é fiel. Se Satanás está dizendo no teu ouvido você não é nada, não pode nada, diga: Deus é fiel. Pai, estamos na tua presença, Senhor. Estamos aqui diante de ti, Senhor. Essa igreja está vazia, só os irmãos que estão aqui trabalhando nessa live, Senhor. Mas essa igreja está vazia de pessoas, mas está cheia da tua glória, da tua presença, Senhor, porque tu és fiel, Senhor. Quanta gente está de luto, quantas pessoas que estão me ouvindo perderam o provedor da família, perderam a mãe, o carinho da mãe, perderam o braço acolhedor do pai. Mas eu quero profetizar para esta pessoa que Deus é fiel. Deus vai realizar na vida dele as suas promessas, os sonhos, os projetos, porque o Senhor é fiel. Senhor, aquele que está doente de qualquer doença, meu Pai, Senhor, se essa doença não é para o teu servo ter um encontro contigo e ir para a glória, porque essa é a nossa maior esperança. Então cura o teu servo agora, Senhor, dá saúde para ele, tira essa artrite, artrose, tira, Senhor Jesus, esse bico de papagaio, tira, Senhor, essa dor nas juntas, tira esse neurisma, tira esse câncer, esse nódulo, porque tu é o Deus fiel, Senhor.
Senhor, se estamos debaixo do teu juízo, se pecamos, se falhamos como Davi, queremos nos prostrar na tua presença, ainda que doa, ainda que o Senhor não faça os nossos caprichos, mas nós nos humilhamos na tua presença como Davi, e queremos confiar na tua soberania. E ainda que eu não entenda, e ainda que eu não compreenda, mas eu quero declarar que o Senhor é fiel. Em teu nome, Senhor, dá a tua paz, dá a tua alegria, dá o teu perdão. Aquele que está te aceitando como Senhor e Salvador neste momento, em qualquer lugar de Marituba, Belém do Pará, ou em outras cidades, onde essa pessoa estiver, que ele receba o teu abraço de graça e misericórdia, que ele volte à cruz, que ele receba o teu perdão, Senhor. Enche ele do teu Espírito Santo, Senhor.